Boa tarde, sou a Andréia, uma das sócias de Carlotas, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou com um brinco preto, uma blusa preta com detalhes beges de gola alta. Estou muito feliz em apresentar o nosso primeiro bate-papo de 2025, com convidados ilustres. Quero agradecer imensamente a participação do Max e do Lélio. Eu falo com intimidade, porque a gente já tem estrada, mas são os dois promotores que atuam com a gente no programa em dois projetos, iniciativas com jovens que estão em situação de acolhimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 encontros em que a gente vai abordar a importância e o impacto de iniciativas que promovem a formação de jovens e facilitam para o mercado de trabalho. Isso sempre à luz, né, de espelhar o desenvolvimento desses jovens a partir de diretrizes educacionais e também da própria lei de jovem aprendiz. Então, a gente vai iniciar esse bate-papo. Gente, eu quero agradecer vocês dois. Falo Dr. Max e Dr. Lélio só para a gente manter aqui um pouco da formalidade e passar para vocês se apresentarem, e aí eu volto com as nossas perguntas e o bate-papo fluido. Podem se apresentar, gente. Eu começo, sou Lélio, sou branco, cabelo preto, mas já grisalho, tô de camisa branca, de óculos, magro, enfim. Estou aqui para trabalhar com vocês e conversar sobre esse tema tão importante hoje. Obrigado pelo convite de vocês. Bom, boa tarde, agradeço o programa também. Meu nome é Max, do pouco cabelo que me resta é loiro, né? Sou branco, um homem branco, estou com uma camisa azul, com um xadrezinho azul, de óculos, trabalho aqui na promotoria, sou subordinado ao Lélio, aqui Lélio é meu chefe, e agradeço aqui a possibilidade, e de forma muito honrada e é muito lisonjeiro a gente poder participar de um projeto que está sendo tão exitoso e está se prolongando por bastante tempo e trazendo tanta oportunidade para os nossos jovens aqui. Obrigada. Boa tarde. Você. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lorena, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. Eu estou com um brinco dourado e uma blusa verde musgo e trabalho com a Deia e tocando também os programas junto com ela. Um prazer estar aqui com vocês. Boa, pessoal. Bom, então, para a gente começar, acho que eu queria dar uma introdução para quem está assistindo a gente. A gente tem tocado iniciativas em parceria com o Ministério Público, iniciativas de desenvolvimento de jovens e facilitação do mercado de trabalho. Como eu falei, essa jornada espelhada, né, no plano de vida do jovem do ensino médio e também na perspectiva da lei de jovem aprendiz. Nessa jornada, né, esse trabalho ele começou em parceria com o Ministério Público e com as iniciativas privadas que desenharam um percurso que fazia sentido com o jovem e para o jovem. Não só com o jovem para o jovem, quando a gente pensou que público é esse, que jovem é esse, a gente foi atrás de recortes dessa juventude aqui na cidade de São Paulo, especificamente. E a gente se deparou com uma pesquisa que a Prefeitura de São Paulo lançou, se não me engano, lançou em 2019 e depois em 2022 um novo censo, né, dando um recorte específico para jovens que estão acolhidos no sistema, né, acolhimento institucional, e a gente ficou bem impressionada com os dados e números e poucas oportunidades desses jovens, né? Quem está olhando para esse jovem, como ele está sendo visto, que tipo de apoio e assessoria, e a rede também desse jovem quando ele passa dos 17 para os 18 anos, né? Então, a gente lançou essas iniciativas, isso aí são 2 específicas, começou com a Tóquio Marine, né, a seguradora, uma parceria em que a gente sentou todo mundo na mesa, poder público, iniciativa privada e as instituições que acolhem esses jovens, ouviu também os jovens na mesa para entender que jornada formativa é essa, ou seja, que desafios que esses jovens teriam, quais são as perspectivas, quais são as ansiedades e sonhos desses jovens, como que a gente poderia espelhar isso, pensando também à luz do movimento educacional que eles fazem parte, de toda a rede de apoio, e fazer um projeto robusto que faça sentido principalmente para eles. E aí, em cima desses olhares de todo mundo que compôs, a gente está no 5º ano
fora da Tóquio, que é o programa Sementes do Brasil Aprendizagem, e dessa semente nasceram outras, né, outras sementes, como da outra empresa também, a LWSA, que está indo para o 2º ano de projeto, e outras iniciativas dentro da própria Tóquio. Né? Então, antes da gente se aprofundar sobre essas iniciativas, eu queria perguntar, ou queria pedir para vocês, né, Max e Lélio, para vocês trazerem um pouco da introdução, contextualização desses jovens. Que jovens são esses que a gente está falando e que a gente se debruçou para construir propostas e projetos como esses? Bom, eu vou começar falando rapidinho, depois o Lélio me complementa ou me corrige aqui, mais provável que ele me corrija. Quando a gente fala de um jovem que está no acolhimento institucional, a gente está querendo dizer um jovem que ele teve que necessariamente ser afastado da família dele por uma questão de risco. Via de regra, são crianças e adolescentes que sofreram alguma violência, sofreram alguma violação de direitos e tiveram como necessidade esse afastamento da família. Eles são afastados para protegê-los. Então, como medida de proteção, eles são acolhidos institucionalmente. É uma medida extrema, é a última medida, tentam-se ações diversas para mantê-lo dentro da família, ou com o pai, ou com a mãe, ou com família extensa, ou com pessoas com as quais ele tem algum vínculo. Quando isso não é possível, ele é acolhido. Então, se tem uma visão errônea, e nada contra um público, por exemplo, infrator, mas dizendo, não, esses jovens são jovens infratores, que ainda que fossem, não teria problema nenhum, mas não é o perfil, são públicos diversos. Então, geralmente são crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias por uma situação de violação de direitos. São institucionalizados e a ideia é que se trabalha essa criança e esse adolescente, se trabalha essa família para que ele possa voltar para o núcleo familiar. Vai voltar para os pais, vai voltar para algum tio, para algum outro familiar, mas tenta-se trabalhar para que se restaure o respeito a esse direito. Dentro desse contexto, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, dentro desse contexto tem uma miríade de dimensões ou de direitos que são resguardados, são garantidos pela Constituição, pelo Estatuto da Criança, e que muitas vezes não são respeitados. Um desses direitos é o direito ao trabalho. E o que se percebeu nas primeiras conversas com o Carlotas, com a Tóquio, é que esse direito, por exemplo, quando a gente pegava os nossos públicos, os jovens em idade de trabalhar, para serem inseridos no mercado de trabalho, por volta de 15% deles estavam efetivamente inseridos no mercado de trabalho. Se a gente pegasse jovens com alguma questão de deficiência, esse número caía para 5%. A gente tinha 20 jovens, dos 20, um só trabalhava. Do público restante, 15% só eram, de alguma forma, empregados. E empregabilidade, sim, nas funções das mais diversas. Muitas vezes trabalho informal, apesar de que existe a legislação pela qual as empresas têm que ter uma cota de 5% a 15% de aprendizes. E aí entra muito a questão de como é visto esse aprendiz. Quem que é esse aprendiz? E como é que esse aprendiz é visto até pela sociedade civil, pelos empregadores? Em alguns países, esse jovem aprendiz é visto como um celeiro de talentos. Ele vai ser uma forma de se repor os talentos que estão crescendo dentro da empresa. Então, eu capturo esses talentos, eu os treino, eu tenho uma corresponsabilidade no treinamento, e aí eles vão repor essa mão de obra que está crescendo dentro da empresa. Muitas vezes, o jovem aqui no Brasil, ele não é visto como esse celeiro de talentos, ele é visto como talvez uma obrigação. Eu tenho uma obrigação legal para cumprir. E, na realidade, esse jovem é, muitas vezes, um jovem, via de regra, um jovem muito resiliente, um jovem que já passou por uma série de dificuldades e conseguiu superá-las, é um jovem que, muitas vezes, ou sempre, ele pede para ser tratado como uma pessoa qualquer. Olha, eu não sou diferente, eu não sou um coitadinho, eu quero uma oportunidade, eu não preciso ser tratado de forma diferente. Me deem uma oportunidade. E se for dada essa oportunidade, ele entrega. Então, na hora que esse jovem entra numa empresa, é um jovem potente, resiliente e que traz diversidade para o ambiente de trabalho, traz o diferente. Eu fujo do inferno do igual. Eu trago, por exemplo, o diverso, e com isso eu enriqueço o ambiente da empresa, eu enriqueço a cultura da empresa. Principalmente em projetos como o do Carlotas, onde eu envolvo a comunidade empresarial
na recepção desses jovens, no treinamento desses jovens, no percurso formativo desses jovens. Então, eu tenho um co-envolvimento, eu tenho uma participação de todos os atores para a inserção desse jovem. E com isso, a gente enxerga, tem um efeito na própria cultura da empresa, que é um efeito muito positivo. Então, tem um efeito positivo para a empresa, e para esses jovens, até se o Velho quiser falar mais, assim, o efeito disso é muito relevante. Não sei se você quer complementar aí. Então, pegando o que o Max falou, né, gente, o trabalho que vocês fazem, né, o Max, estou falando claramente aqui, o Max está tocando o projeto, eu trabalho com ele, né, eu possível o Max aqui. Enfim, mas assim, a importância desse trabalho, eu estou há muitos anos na área, né, estou nessa área há mais de 30 anos. Então, a gente vê a dificuldade histórica aqui hoje, né? Então, vocês já estão hoje num grau de evolução muito maior. Eu lembro que a gente montou uma ONG, o Max, nos anos 90, para tentar inserir no mercado de trabalho, precisava de competências básicas, a gente foi bater porta, a gente não tinha noção do que tinha que fazer. Então, hoje, já acho que tem que olhar, né, na questão da evolução, né? Você já vem nessa evolução, na legislação, né? Essa questão do pertencimento, né, do diferente, isso aí, agregando isso em vários aspectos da vida humana, né? Então, a aprendizagem é mais uma delas, e essa mudança de cultura que eu vejo vocês devagarzinho implementando e se tornando referências positivas para as outras empresas que ainda têm uma visão que não absorveram ainda essa questão cultural, essa mudança cultural que vai se instalar. Se der uma conversa de hoje, daqui a 5 anos, vai estar muito melhor do que a gente teve hoje, né? E o Max estava falando da importância para esses adolescentes, né? Isso é fundamental para a autoestima deles, para a autoestima da família, para o lugar deles, né? Eles encontram o lugar deles no mercado de trabalho? Claro que sim, mas é muito mais do que isso, né? Ele tem um trabalho, isso dá um status, a gente chama, né? A gente tem um status de status civitatis, né? Como pessoa na comunidade, isso traz um status diferenciado, né? Então, isso aí agrega dentro do serviço de acolhimento, na comunidade. Quando a gente vai fazer visita, esses meninos são mais respeitados que os que não estão, mas muito mais, né? Ele tem muito mais moral que os demais, né? Isso traz uma diferença. Então, assim, só tem coisa positiva, né? Eu vejo desafios aqui do lado de vocês, obviamente, de qualificar essas empresas, de capitalizar recursos humanos que possam receber de verdade esses meninos, né, para que não sejam só vamos encostar um moleque lá, a menina lá, né, isso aí que... Mas é engraçado, né, porque a gente vê, às vezes, em quando acontecer, né, eles chegam desse jeito, assim, mas eles vão ganhando espaço, né, é impressionante como alguém estando no local é uma vida atrativa de outras coisas boas, então a empresa vai automaticamente ganhando, o espaço vai se construindo sozinho. É muito legal isso aqui, né? Mas, assim, e a questão também da questão educacional, como eles começam a trabalhar e percebem que para eles melhorarem, né, eles precisam estudar, aí sacam que eles têm que estudar, né? Então, aquela questão da defasagem, vou levar... mas se eu melhorar meu estudo, eu consigo fazer a questão do trabalho melhorar, vou ganhar mais, vou ter melhor... Então, assim, uma coisa, é um ciclo muito virtuoso que vocês vêm fazendo, né? Então, assim, é só pondo esses aspectos aqui, né? Mas, assim, o que eu vejo, assim, é um trabalho a ser construído e que depende também muito do poder público, né? A gente está precisando também, estou vendo vocês aqui, né? Como é que a gente pode... chamar o poder público para estar mais próximo. Então, eu vejo assim, coisa assim, de uma iniciativa muito legal de vocês, mas ali, num esforço monumental, né? E as secretarias, olha, mas tem os serviços de vocês, assim, meio deixando que as coisas rolem por vocês, pelo MP, pelo MPT, né? Mas eu não vejo o poder público, que eu acho que é um grande desafio para a gente colocar cada vez mais o poder público, só para tocar alguns aspectos aí para a gente poder ir conversando. Obrigado, gente. Perfeito. Desculpa. Não. E assim, eu acho que dois pontos muito importantes. Primeiro, assim, o trabalho de vocês mostra que é possível, cria um paradigma, cria um ponto de partida, cria um cartão de visitas, assim.
Sempre alguém fala, mas não vai dar certo. Menino do acolhimento não vai funcionar. Não, já funciona, está no 5º ano, né? Não é algo cerebral, assim, ou é uma proposta estéril. Não, é concreto e tangível. Já existe, já está funcionando há 5 anos. Então, vira um cartão de visitas, né? Porque sempre tem alguém que fala, mas isso é difícil. Mas eles vêm com alguma defasagem. Sim, todo mundo tem alguma defasagem, alguma coisa. E tem uma outra questão, assim, de quão relevante isso é para esse público. Porque muitas vezes é a alternativa entre ir parar na rua ou ter uma possibilidade de ter um teto para morar, de poder, na hora que ele sai do acolhimento, ele vamos dizer, ele não consegue voltar para a família. A alternativa que tem é rua, centro de acolhida ou República Jovem. Quem é requisito da República Jovem hoje, né? Isso que eu trabalho, requisito da República Jovem. É requisito da República Jovem. Se ele não estiver trabalhando, não estiver com plano de autonomia, ele não consegue para a República Jovem. Então, assim, é entre rua, centro de acolhida, que não é o perfil desse jovem, porque é um perfil geralmente de morador de rua, e não é o caso desses jovens, ou República Jovem, se ele tiver um plano de acolhida. Ou tem mais 2, que é cemitério e cadeia. Então, assim, dentro do leque de opções, assim, o trabalho abre uma porta, que é uma porta extremamente valiosa, extremamente relevante socialmente. Um adulto no sistema prisional, ele custa para o Estado, eu vou chutar aqui, mais uns 5, 6 mil reais por mês. Um adolescente na Fundação Casa, ele chega a custar, acho que 10 ou 12 mil reais por mês. Então, assim, existe um custo social, fora o custo da dignidade deles serem trabalhados. Eu acho que tem que bater mais numa tecla, assim, quando a gente fala do trabalho, o trabalho de Carlotas e também da Tóquio e dos parceiros, é esse trabalho de tratar com dignidade esses jovens, assim, tratá-los como pessoas. Isso é fundamental, assim, eu acho que esse é um grande diferencial. Se pudesse falar assim, fala de uma coisa que você está diferente, é você respeitar, assim, eles são respeitados. Então, a Lorena e a Andréia e todo o time respeita esses jovens, e é voz corrente, falar, eu sou tratado como uma pessoa, não sou tratado como diferente, como bandido, como ladrão, como um moleque de rua, não, eu sou tratado como gente. Né? Nem como número, né? E que talvez fosse assim o básico, mas na realidade é um básico extremamente valioso e extremamente relevante para eles, extremamente raro, e que isso é muito importante a gente reconhecer aqui o trabalho, desse respeito que existe com os jovens. E é esse gancho assim que eu queria pegar primeiro para a gente agora se aprofundar nesse impacto. Acho que dois pontos, eu sou aqui a nota, né? Então, vocês estavam falando, eu estava pegando os ganchos aqui. Eu acho que o primeiro é quando a gente fala que para construir um programa robusto como esse, a gente coloca todo mundo à mesa. Que é exatamente para a gente não cair nesse lugar que o Lélio está trazendo, de terceirizar o que é responsabilidade de cada um. Então, a gente traz o poder público para entender sobre esse jovem, entender qual é a roda que gira de apoio, que rede é essa que sustenta quem faz o quê. A gente traz a iniciativa privada, que não é só quem vai patrocinar, ela vai olhar esse programa à luz de uma justiça socioeconômica, à luz de atração, retenção e formação de novos talentos. Né? A gente está olhando, e a Lei Jovem Aprendiz, ela inclusive ela está muito calcada nisso, de olhar esses talentos, de produzir novos talentos, de preparar esses talentos. Então, quando a gente coloca, e aí coloca o jovem para que ele fale o que ele quer, que espaço de fala ele quer ter, o que faz sentido para ele, que momento de vida ele está. Isso é importante porque nenhum jovem que participa de uma iniciativa como essa, dentro do que a gente acredita enquanto metodologia participativa, ele participa obrigado. Né? Então, a gente tem um processo para que ele participe. E aí, quando a gente coloca os equipamentos públicos como o SAICA, né, as instituições, a gente também ouve dos SAICAs que desafios que eles têm. Como que é a rotina desse jovem? Porque não é só uma rotina de ir para a escola e voltar. Né? Ele é atendido pelo sistema público de saúde. Ele, muitas vezes, até para uma organização mental, emocional, ele é atendido por outros sistemas, né? Outras instituições como CRAS, CREAS. Então, assim, como que esse jovem, como é a rotina desse jovem? O que funciona dentro da rotina desse jovem? Porque não adianta a gente criar um projeto que ele seja irreal à realidade desses jovens. E aí, quando a gente constrói também essa jornada formativa, a empresa tem
muita participação para olhar o que eu preciso desenvolver de competências desses jovens. Carlotas olha muito, a gente orquestra, né, esses públicos nessa reunião, muito na perspectiva de, bom, poder público, o que a gente pode contar com você, que permissão é essa, como que a gente dialoga, que caminhos são esses. E eu lembro muito, né, do que o Max falou, olha, a gente tem um grande desafio com esses jovens, que é o seguinte, manter esses jovens, né, nos projetos, que é o engajamento desses jovens. E isso ficou muito no nosso radar, e aí quando você fala dessa abordagem de respeitar e tratar esse jovem, aí de novo, é um grande trabalho de mobilização, mas essas empresas, elas entendem e confiam muito no nosso olhar de como que a gente mobiliza e como que a gente engaja, olhando individualmente. Existem os olhares coletivos do projeto, mas existe a tratativa individual com cada jovem. E aí eu queria até, Lô, se você pudesse trazer alguns dados gerais, né, pensando nessas edições, de como que a gente tem, então, organizado esses dados e a participação desses jovens. Perfeito. Então, a gente tem alguns mapeamentos aqui, né? A gente, em 4 anos aí de programas com as 2 empresas, a gente já teve mais de 280 inscrições, mais de 150 jovens formados, tá? A gente teve aí relação, né? Contou com o apoio de mais de 51 SAICAs ao longo desses projetos, então, muitas instituições que estão participando desde a primeira edição e que seguem inscrevendo novos jovens, inclusive contribuindo, né, Deia, com o olhar deles em termos de dinâmicas do projeto que funcionam, o que a gente pode trazer de ajustes. Então, acho que isso tem sido muito importante. E um número muito legal é que a gente tem uma taxa de conclusão do curso de 86% dos jovens, né? Então, é um número muito relevante perto do que a gente ouve de outras experiências que os jovens acessam em outras formações, né? Exato. E aí, acho que esse é o trabalho feito a várias mãos, né? Porque a gente conta com essa rede, acessa vocês, e vocês nos acessam o tempo todo, né? E é nessa articulação que a gente vai criando e aperfeiçoando as edições. Acho que é importante também para quem está escutando, que é um programa, né? Essas iniciativas são projetos, então, que visam promover justiça social e econômica, garantir esse direito do trabalho para o jovem, mas não definir para o jovem qual é o caminho dele. Ampliar as perspectivas dos jovens numa jornada formativa. Então, a gente primeiro alinha com o poder público esse formato, depois a gente vai para a instituição desses jovens, verifica a possibilidade, se é o momento, quais jovens eles querem inscrever, depois a gente conversa jovem, a gente passa para o processo seletivo. Então, quem está ali, todo mundo que está ali girando essa roda, assim, está voluntário no sentido de querer, né? Eu acho que isso, essa motivação, ainda que seja um desafio, né, Lô, a gente engajar o jovem, olhar e conversar jovem a cada momento que eles pensam em desistir, a gente não puxa, olha para o jovem e fala, o que você precisa que a gente apoie vocês para que vocês concluam, para que vocês comecem. E aí é nítida, primeiro, a conexão que a gente estabelece com esse jovem, né, ao longo dessa jornada, como eles entram e como eles saem com uma outra estrutura mental, com uma criticidade muito maior, com as competências socioemocionais, inclusive previstas pela BNCC, desenvolvidas como a comunicação, a argumentação, cultura de tecnologia, culturas diversas, próprio pensamento crítico. Então, isso é uma jornada construída a várias mãos e mantida a várias mãos, né? E a gente queria compartilhar esses dados porque vocês fazem parte desse engajamento. E aí eu queria ouvir, assim, acho que a gente está chegando na reta final, principalmente do Ministério Público, e aí pensando na perspectiva de como a gente dissemina a importância de iniciativas como essa, quais são os grandes impactos na vida do jovem. Isso a gente está falando desse número que a Lorena trouxe, lembrando que a gente não consegue contemplar todos os jovens, nem inscritos, né? E nem que a gente sabe que ainda residem em outros equipamentos, né? Outros SAICAs, Repúblicas Jovens e Casas Lares. Mas a gente queria ouvir um pouco assim, quais são os grandes impactos de uma iniciativa como essa e o diferencial dessa iniciativa. Tá certo. Então, vamos deixar para o Max primeiro, que o Max tem mais apropriado, né? Gente, assim, o que tem de impacto, né? O impacto, assim, o impacto humano, já foi falado aqui bastante por vocês todos, né? Da autoestima deles, né? O impacto financeiro, né? De você ter alguém que é produtivo,
que consegue entrar nessa cadeia produtiva, mas de uma maneira, assim, ele se encontra nessa cadeia produtiva, ele entende como ela funciona, e isso repercute para a própria família desses acolhidos também, que a gente tem muitos indicadores desse ponto, assim, que um irmão trabalha, daí o outro irmão começa também a entender que pode fazer em outra forma. A questão do reconhecimento dele, do pertencimento dele, do lugar dele na sociedade, isso acho que fica muito claro, né, onde ele se encontra, onde é que ele está, né, a questão da perspectiva de futuro dele, isso não sei exatamente o que vocês querem ouvir, mas isso é fundamental, né? Quem tem filho com 18, 19, 17 anos, sabe, né? O rico vai estar com essa preocupação com o filho com 25 para 30 anos, porque os meninos não, né? Então, assim, essa definição de vida para eles é fundamental, né? Então, assim, isso aí dá um eixo na vida, é como se colocasse um norteador, né? Uma coluna vertebral neles de vida futura, né? Então, eu acho que assim, é fundamental, para mim é um dos trabalhos mais importantes que há, né? Porque, assim, você vai trabalhar saúde mental, você vai trabalhar escolarização, mas o que vai te dar um eixo para esses meninos e a família deles no futuro é o trabalho, não tem por onde fugir, né? O Estado capitalista, nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, vai ser esse o ponto, né? Então, nós temos, assim, a questão da questão da autoestima, a questão do trabalho, da família, né? Isso dá um eixo, né? Acho que vocês estão dando eixo para essas pessoas, né? E isso espraia para muita gente, como a gente falou antes, né? Isso aí tem uma energia que espraia para os SAICAS, para as famílias, para os amigos. Enfim, acho que o Max continua aí para o final do tempo, o Max tem mais que falar. Eu vou na linha do Lélio, tem algumas questões assim, acho que cria uma cultura da profissionalização e dessa inserção no mercado de trabalho. Então, está se criando uma cultura dentro dos SAICAS. Há até uma expectativa no final de cada ano da renovação do programa. Falar, esse ano vai ter Tóquio. Os meninos e as meninas da Tóquio. Então, é quase que uma coisa identitária. Mas se criou uma cultura dentro dos SAICAS que a gente antes tinha, mas não era tão forte. Da mesma forma, um projeto do Lélio, que é do apadrinhamento. Se criou uma cultura do apadrinhamento aqui, que antes não tinha. Isso estava fora, vamos dizer, do cenário dos problemas ou das questões. Isso foi trazido, assim. Então, se criou essa cultura da inclusão laboral ou da inclusão. Um outro ponto é que, por exemplo, grande parte desses jovens, eles tinham acesso a um mercado que é um mercado periférico de trabalho. Então, é um mercado fora, vamos dizer, do mercado formal. Essas vagas, essa possibilidade, essa inserção em empresas, traz essa parcela de jovens, é um trabalho de inclusão, eles são incluídos na parcela formal, que antes eles estavam alijados, eles estavam fora desse mercado formal, eles são trazidos. É até muito interessante o grau de exclusão desses jovens. Um exemplo, uma vez foi feita uma visita numa empresa. Eles nunca tinham andado de elevador panorâmico. Eles pediam para andar de elevador panorâmico. Então, o fato de eles poderem frequentar uma empresa, conversarem, não que isso seja coitadinho, mas assim, é um processo de inclusão. Né? É uma experiência que está trazendo como deveria acontecer, mas assim, na realidade a gente olha para uma experiência dessas, que é uma experiência que, a rigor, deveria ser um lugar comum na nossa cabeça, assim, para os nossos repertórios, mas o que tem isso de especial? Não, é muito especial. De novo, é o tratamento digno, é o tratamento de inclusão de fato, até porque eles estavam excluídos desse processo. Então, existe esse canal de inclusão. E aí, vai naquela linha que a gente comentou, o fato de estar trabalhando, o fato de ter essas habilidades, o fato de ter acesso a isso, que era um acesso muitas vezes negado, então, artificialmente negado. Então, está se dando um acesso que deveria ser por direito, mas às vezes não acontece, mas está se dando esse acesso de inclusão de fato. E uma inclusão, por exemplo, nos ambientes empresariais, no acesso ao mercado de trabalho, e isso para esses jovens faz uma grande diferença. Eu entrar numa empresa, ter um salário, estar inserido num projeto, num plano de carreira,
ser abraçado por essa empresa e ter uma inclusão de fato faz toda a diferença. Sabe, daqui a 1 ano e meio eu vou ser contratado, eu vou entrar como aprendiz, depois vou entrar como CLT, e, em última análise, evita, sim, a situação de rua, evita que esses jovens vão cair ou presa fácil para o crime, ou situação de rua, ou, na pior das hipóteses, cemitério e sistema prisional, que não é uma coisa cerebral, assim, né? Às vezes as portas vão se fechando, então isso abre portas, e abre oportunidades, e abre possibilidades, assim, vai quebrando aquele círculo da vulnerabilidade, que muitas vezes a gente vê são intergeracionais. A gente tem famílias aqui que a gente está na 3ª geração de acolhimento institucional. O que eu posso fazer para quebrar isso? Não de forma assistencialista, barata e piedosa. Ai, coitadinho, vamos dar uma ajudinha para ele, e aí depois eu durmo tranquilo. Não, de forma emancipatória, que de fato eu trate ele como sujeito digno, como sujeito que merece confiança, merece fé, ele é merecedor da nossa confiança, ele tem potência, e que dá para ele se emancipar, para além do coitadismo, para além da piedade, para além do assistencialismo barato, que no fim a gente fica mais do mesmo. Então, iniciativas como essa trazem possibilidades emancipatórias, assim. E eu tenho certeza que se a gente fizer um acompanhamento longitudinal daqui a 5, 10, 15 anos, onde que esses jovens vão estar? Como é que vão estar as famílias desses jovens, né? A gente aposta que, assim, a gente vai quebrar, ou conseguir, não 100%, mas quebrar o ciclo vamos dizer, esse ciclo essa armadilha da pobreza, esse ciclo do assistencialismo, assim, que a gente não vai ter 4ª geração de crianças acolhidas. Isso é praticamente uma certeza. Isso quebra esse ciclo. Não sei se o Lélio quer. O Lélio está fazendo tipo um teleprompter aqui embaixo. Eu estou só lendo aqui, que ele parou aqui de escrever. Né? Até parece. Gente, conhece o Marcos, né? Não, e assim, eu acho que como a gente está até avançou no tempo, a gente não quer segurar muito vocês, mas para a gente é muito importante evidenciar o olhar do poder público, também prestigiando essas empresas que estão promovendo esse tipo de trabalho, né? De novo, a perspectiva é apoiar esse jovem no mercado de trabalho. Para isso a gente entende os desafios, a partir desses desafios a gente elabora uma trilha, uma jornada formativa para que no final eles participem de processos seletivos, entrem como jovem aprendiz, enfim. Então a gente agradece imensamente a parceria de vocês em absolutamente todo o processo. Vocês não começam só o programa, né? Vocês acompanham o programa, vocês apoiam muito a gente no processo de mobilização para a gente conseguir esses indicadores. E aí, assim, acho que queria passar para a Lorena dar algumas palavras finais, Lô, porque você é a pessoa também que está ali. Essa abordagem humanizada, esse cuidado, esse atendimento individual está muito na Lorena, né? Ela é o grande nome ali do individual dos jovens e também no olhar coletivo também, mas acho que essa abordagem humanizada, esse cuidado e essa empatia para a elaboração cada vez mais de melhorias no programa vem muito da Lorena também. Diga, Lô. Obrigada, Dé. Bom, eu acho que a gente sempre comenta ao final de cada programa a imagem de como esse jovem entra no primeiro dia na turma, na sala ali de aula, muitos tímidos, olhando para aquele ambiente, tentando se reconhecer ali, e no final dessa jornada formativa a gente vê eles apropriados, a gente vê eles, como a Deia falou, com um senso crítico, trazendo perguntas e dúvidas. Então, eu acho que comunicação, o aprendizado deles é algo que fica muito visível, é palpável praticamente, ver a maneira como eles vão evoluindo ao longo do programa e como eles vão se apropriando, inclusive, né, Deia, do próprio processo, de querer conhecer, entender por que eles estão acolhidos, qual que é o processo deles, que dados e que informações que eles podem ter, quem que é o promotor que cuida do caso dele. Então, a aula que foi dada pela Liris ali de rede de apoio, foi uma aula que a gente não teve intervalo praticamente, estava todo mundo, assim, muito interessado em saber, né, dessas informações sobre o seu processo. E eu acho que o diferencial mesmo passa por esse lugar de entender que desafios que o jovem vem tendo na organização da rotina, por que ele se atrasa, por que ele não está comparecendo na aula, ele está se sentindo pertencente a esse ambiente,
ou não. Então, a gente também percebe que a confiança deles, né, nessa tratativa vai aumentando ao longo do programa, porque a gente tem muita a empatia como premissa para cuidar dessas relações. Eu acho que é por isso que o programa tem a relevância que tem, assim, né? Boa, Lu. E aí eu queria agradecer, em nome de Carlotas, da LWSA, da TOC, que são empresas que apoiam muito vocês, do Ministério Público, e toda a rede de apoio desse jovem, porque, de verdade, esse programa, essas duas iniciativas, elas não existiriam, e nem as sementes delas, sem o olhar de vocês, a contextualização de vocês, o cuidado de vocês e o monitoramento de vocês. Então, assim, vocês fazem parte dessa rede de apoio para a gente, inclusive, e o Max sabe o quanto eu agradeço. Toda vez que a gente se fala, que eu falo de algum jovem, que eu procuro alguma informação, eu não deixo de agradecer a parceria, em meio a tantos outros trabalhos e preocupações que vocês têm que dar conta. Acho que vocês cuidam com muito apreço dessa iniciativa e de Carlotas, né? E agradecendo a nossa relação com o Ministério Público para elaborar, de novo, iniciativas que gerem autonomia e despertem esse protagonismo do jovem. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês, esse bate-papo. A gente acabou se estendendo, mas eu quero agradecer imensamente. Lembrar que a gente tem mais 2 capítulos, que a gente vai ouvir as iniciativas e vai ouvir também uma jovem que passou por todo esse percurso e a importância dessa trajetória. Então, eu queria deixar esse último espaço para as últimas palavras de vocês, mas já deixar aqui o nosso agradecimento. Minha parte é agradecer vocês a parceria, né? O Max tocando aqui, eu fico no background aqui para outras coisas, mas trabalho maravilhoso de vocês, do Max em especial, né? Um ser humano elevado, uma qualidade ímpar, consegue fazer uma coisa que eu nunca tinha visto em 33 anos, o Max faz, e faz muito bem feito, né? Então é a minha honra trabalhar com vocês e com ele. E agradecer a todo mundo que está nesse projeto aqui, especialmente aos jovens, né? Que estão aí no trabalho, né? Se esforçando tanto para poder ter essa diferença, para poder mudar, para poder evoluir, e assim, sendo isso um exemplo para os demais, né? Acho que isso é fundamental, essa questão da simbologia que eles trazem para o trabalho em geral, de todo mundo, né? Trabalho no sentido geral, né? Parabéns a vocês aí. Eu queria agradecer, o Lélio é mais de amizade do que de verdade mesmo, é uma honra trabalhar com ele, é uma honra trabalhar com vocês também. É o que a gente sempre fala, se a gente tivesse, sei lá, no estado, 20 empresas do perfil de vocês, do perfil da TOC, da Local Web, da Carlotas, não sei se eu falei errado aqui, a gente teria a questão dos aprendizes para os acolhidos já resolvidos. Se a gente tivesse um percentual pequeno, assim, com a mesma pegada que vocês têm, a gente nem estaria aqui conversando sobre isso, assim, isso seria uma coisa para lugar comum, assim. Vocês tiraram uma coisa, vocês transformaram uma coisa que é uma coisa que estava esquecida e trouxeram para a arena, assim, com um tratamento muito, muito bacana, muito relevante, muito, muito efetivo, né? Esses números que vocês trouxeram é impressionante, assim. Então, se tivessem 3 Andréas, 3 Lorenas e mais 3 Carlotas, a gente teria, assim, a transformação social seria completamente diferente, assim, né? Eu acho que esse é um olhar lá para o futuro. Acho que é nosso sonho que a gente tenha, sei lá, um Carlotas por cidade, ou por região, ou por outras cidades. Né? Lely tem um sonho, então ele é único, a gente só tem uns. Mas eu quero agradecer, obrigado mesmo. Gente, obrigada a todo mundo também que está assistindo. Um beijo, até o próximo capítulo, gente.